Olá, pessoal, boa noite, feliz sexta-feira. Muito bom estar aqui em mais um vídeo aqui na Escola Digital Fala MEI. É sempre muito curioso como a minha semana se desenrola e como que eu chego num tema aqui para vocês. Eu tenho me colocado muito disponível para aquilo que emerge na minha semana, então eu fico pensando o que que eu posso trazer aqui para vocês que realmente faça sentido, que vocês possam de alguma maneira se usufruírem desse conteúdo. Essa semana foi bem curioso porque tem um tema que apareceu em muitas frentes, né? Não só de trabalho, mas de troca com amigas, também com parceiros, nos meus atendimentos. E fiquei pensando, poxa, eu acho que esse pode ser um bom tema para trazer aqui para vocês, que são os nossos sintomas, né? O que o nosso corpo tem sentido, né? Ou que ainda é um sintoma, uma emoção não elaborada, ou que já se transformou numa doença. Toda doença, ela começa na alma. E o que que significa isso? Significa que tem alguma emoção, alguma situação onde eu senti algo do qual não pude administrar ou trouxe um significado para essa emoção que veio também depois um comportamento, isso se transformou num sintoma e pode ser oriundo de um trauma, pode ser de um evento, de uma conversa, de algo que eu ouvi, enfim, tem N possibilidades. E que então isso se torna um sintoma na minha vida. Significa que eu posso ter um sintoma de ansiedade, eu posso ter um sintoma de irritabilidade, eu posso ter um sintoma de dor num determinado lugar, que está sempre indo e voltando, ou que ele aparece repentinamente, mas nunca é repentinamente, é sempre em determinadas situações que eu tenho aquele sintoma. Enfim, falta de sono, né? Falta de apetite ou excesso de apetite. A gente tem uma lista aí de sintomas que a gente poderia elencar. Mas eu não vim aqui falar de sintoma, na verdade, eu queria trazer para vocês uma reflexão que é super importante, que o nosso corpo é um solo sagrado cheio de informações. Então, assim, a gente tem muitos registros de tudo o que aconteceu conosco, desde muito cedo, inclusive dentro da barriga da nossa mamãe. Então, o nosso corpo é muito sábio, né? E se a gente realmente aprende a entender e a compreender qual é a mensagem que ele está nos trazendo, a gente consegue ampliar então a nossa percepção para olhar para aquilo que realmente é essencial. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui simples para que vocês possam ter esse nível de autopercepção e compreender o que meu corpo está dizendo e o que ele realmente precisa diante de uma determinada situação. Então, por exemplo, você tem uma semana super corrida, cheia de coisas, você não conseguiu enfiar na sua rotina um cuidado com a sua alimentação, um cuidado com o seu bem-estar, seja ele mental, emocional, físico, seja o que for, e como que você finaliza o seu dia. Provavelmente com uma agitação, com uma dificuldade de pegar no sono, um sono agitado ou muitos sonhos incômodos ao longo da noite. Significa que teu corpo está dizendo algo. Ou se isso já se transformou num sintoma, uma ansiedade, uma irritabilidade, né, uma falta de apetite, um excesso de apetite, né, uma sinusite, uma dor de cabeça, é entender que o nosso corpo ele está sempre nos mandando mensagens e a gente precisa estar muito atento a isso, porque ele é o nosso maior é o nosso canal de comunicação com o nosso espírito, com a nossa alma. Então, se aquilo que já veio para o corpo significa que já atingiu a minha alma, ele já foi para um lugar mais profundo e agora ele pode se expressar através do meu corpo. Então, para quem tem mais dificuldade de fazer esse nível de autopercepção, né, de interiorização, de entender o que está acontecendo aqui conosco, aqui dentro, que às vezes é tudo tão bagunçado e misturado, a gente entender o que o nosso corpo está dizendo. Então, entender, poxa, se eu tô com uma dor, toda hora ela volta essa dor, começa a prestar atenção quando essa dor chega. O que aconteceu antes dessa dor chegar, na intensidade em que ela está? Mesmo que ela seja recorrente,
né? Mesmo que ela venha ou de repente de vez em quando, ou um de repente que não é de repente. Ah, é que eu treinei muito, treinei errado. Não. Então, a gente precisa compreender que a doença, quando ela já atinge o nosso corpo, ela já atravessou há muito tempo a nossa alma. Então a doença vem mostrar pra gente que algo está errado dentro da gente, ela vem nos revelar algo, ela vem nos mostrar algo que não tá legal dentro da gente, emocionalmente. E aí como que eu faço para olhar para isso? Como é que eu realmente entro num estado de autopercepção e realmente pergunto, poxa, por que essa dor tá aí? Desde quando ela chegou? O que ela quer me dizer? Quem é ou o que eu não estou olhando que eu preciso olhar com mais amor? Então, é a gente entender como que o nosso corpo revela tudo aquilo que a gente guarda dentro de nós. Então, muitas vezes, eu não disse o não que eu precisava ter dito, eu não realmente não consegui descansar tudo que eu precisava ter descansado, ou de repente eu não deleguei o que eu precisava ter delegado para realmente ter um pedaço, um espaço maior na minha agenda para cuidar de mim. Eu não pedi ajuda para alguém, eu não consegui receber a ajuda de alguém, eu não estava inteira o suficiente dentro de uma determinada situação, da qual depois eu percebi os efeitos e as consequências de realmente não ter tomado a decisão certa, de não ter falado sim quando eu quis ter dito sim. E o não que a gente não consegue expressar. Enfim, aqui eu poderia dar inúmeros exemplos para que vocês possam realmente ter esse tipo de conexão com o corpo, com a alma de vocês e entender que toda doença começa antes na alma. E entender que o sintoma e a doença é uma oportunidade, uma baita oportunidade para a gente olhar para questões da nossa vida, muitas vezes até muito antiga, porque uma vez que nós chegamos a um sintoma, seja ele recorrente, né, ou persistente, né, ou até uma doença, é porque, faz tempo, mas muito tempo, né, que de alguma maneira meu corpo mostrou e eu não percebi, eu não vi. E se eu não percebo, né, o que ela quer me trazer, ela vai dar um jeito de se mostrar de uma maneira maior, às vezes mais pesada. Então, olha a importância, né, que tem as nossas emoções, olha a importância que tem a gente realmente aprender a se posicionar, aprender a criar limites saudáveis em relação ao outro e às coisas que nos machucam. E um bom termômetro para a gente as pessoas que não adoecem, que raramente ficam doentes, são pessoas que conseguem ter esses limites bem saudáveis em sua vida. E as pessoas que estão sempre tendo algum tipo de problema de saúde, mesmo que seja pequeno, um sintoma, ou está sempre precisando se cuidar, tomar um remédio, é porque elas realmente precisam aprender sobre limites. Enfim, quis trazer esse tema porque ele borbulhou aí ao longo da minha semana, tenho observado, tenho percebido muito, tenho lido muito sobre isso e tenho também me percebido em todo esse processo e a importância da gente respeitar o nosso solo tão sagrado que é o nosso corpo. Um beijo, bom final de semana para vocês e até sexta. Tchau!